Monteforte Associação Cultural www.monteforte.org.br. Cartas de nossos leitores. Título do texto: 39 livros. Pergunta. Nome: Moisés, enviada em 6 de outubro de 2004, local Rio de Janeiro, RJ, religião protestante, idade 30 anos, escolaridade superior incompleto, profissão programador e administre. A formação do cânon do Velho Testamento. Os cristãos católicos nos acusam de retirar livros da Bíblia. Nós, cristãos evangélicos, não concordamos. Quais são os livros que pertencem ao cânon do Velho Testamento? Por que só os 39? A Igreja Católica Romana, desde o Concílio de Trento, 1546, tem recebido outros livros como canônicos. Estes são 14 apócrifos, que vem do adjetivo grego apócrifos, ocultos. Estes livros são 1 e 2 Esdras, Tobias, Judite, adições a Ester, oração de Manassés, epístola de Jeremias, livro de Baruque, eclesiástico, sabedoria de Salomão, 1 e 2 Macabeus, adições a Daniel, que inclui a oração de Azarias, o cântico dos 3 hebreus e Bel e o dragão. Vamos examinar o conteúdo e origem destes livros de uma maneira bem resumida, depois verificar por que não foram aceitos pela Igreja Evangélica. Os apócrifos originaram-se do 3º ao 1º século antes de Cristo, a maioria dos quais de autor incerto, e foram adicionados à Septuaginta, tradução grega do Velho Testamento, feita naquele período. Não foram escritos no hebraico da Tanakh Velho Testamento. Foram produzidos depois de haver cessado as profecias, oráculos e revelação direta do Tanakh Velho Testamento, e Flávio Josefo rejeitou-os totalmente. Nunca foram reconhecidos pelos judeus como a parte das escrituras hebraicas. Nunca foram citadas por Jesus, nem por ninguém mais na Brit Hadassa Novo Testamento. Não foram reconhecidos pela Igreja primitiva como de autoridade canônica, nem de inspiração divina. Quando se traduziu a Bíblia para o latim, no 2º século a.D., sua Tanakh Velho Testamento foi traduzida, não a Tanakh Velho Testamento hebraica, mas da versão grega da Septuaginta da Tanakh Velho Testamento. Da Septuaginta esses livros apócrifos foram levados para a tradução latina, e daí para a Vulgata, que veio a ser a versão comumente usada na Europa Ocidental até o tempo da Reforma. Os evangélicos, baseando seu movimento na autoridade divina da Palavra de Deus, rejeitaram logo esses livros apócrifos como não fazendo parte dessa palavra, assim como a Igreja primitiva e os hebreus antigos fizeram. A Igreja Romana, entretanto, no Concílio de Trento em 1546 a.D., realizado para deter o movimento protestante, declarou canônicos tais livros, que ainda figuram na versão de Matos Soares, etc., Bíblia Católica Romana. Não podemos dizer que esses livros não têm nenhum valor, pois isso não seria verdade. Tem valor, mas não como as Escrituras. São livros de grande antiguidade e valor real. Em parte, preenchem a lacuna histórica entre Malaquias e Mateus, e ilustram a situação religiosa do povo de Deus naquela época. Porque não foram aceitos no cânon da Tanakh Velho Testamento? Primeiro, nenhum dos livros foi encontrado dentro do cânon hebraico. Um estudo da história do cânon dos judeus da Palestina revela uma ausência completa de referências aos livros apócrifos. Josefo diz que os profetas escreveram desde os dias de Moisés até Artaxerxes. Também diz, e verdade, que a nossa história tem sido escrita desde Artaxerxes, não foi tão estimada como autoritativa como a anterior dos nossos pais, porque não houve uma sucessão de profetas desde aquela época. O Talmud fala assim: depois dos últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias, o Espírito Santo deixou Israel. Não constam no texto dos maçoretas copistas judeus da maior fidelidade entregar tudo o que consideravam canônico nas escrituras da Tanakh Velho Testamento. Nem tampouco parece ter havido targums, paráfrases ou comentários judaicos da antiguidade ligado a eles. Para os judeus, os livros considerados inspirados são os 39 que hoje conhecemos como a Tanakh Velho Testamento. Eles os possuem em uma ordem diferente da nossa por causa da forma pela qual dividem os livros. Segundo, todos estes livros foram escritos depois da época quando a profecia cessou em Israel, e não declaram ser mensagem de Deus ao homem.
Fora dois deles, Eclesiástico e Baruque, os livros são anônimos, e no caso de Eclesiástico, o autor não se diz profeta, nem asseverou que escreveu sob a inspiração de Deus. O livro de Baruque, que se diz ser escrito pelo secretário de Jeremias, não pode ser aceito como genuíno, pois contradiz o relato bíblico. Os livros de Macabeus não têm nenhuma pretensão para a autoria profética, mas registra detalhes sobre as guerras de independência em 165 a.C., quando os 5 irmãos Macabeus lutaram contra os exércitos da Síria. Primeiro Macabeus é geralmente considerado como de maior valor histórico do que o segundo. Terceiro, o nível moral de muitos destes livros é bastante baixo. São cheios de erros históricos e cronológicos. Por exemplo, Baruque capítulo 1 diz que ele está na Babilônia, enquanto Jeremias capítulo 43:6 diz que ele está no Egito. Baruque diz que os utensílios do templo foram devolvidos da Babilônia, enquanto Esdras e Neemias revelam o contrário. Baruque cita uma data errada para Beltesazar e diz que o cativeiro era de 7 gerações 3, o que contradiz as profecias de Jeremias e o cumprimento de Esdras. Tobias e Judite estão cheios de erros geográficos, cronológicos e históricos. Tobias capítulo 4:5 contradiz 14:11. Mentiras, assassinatos e decepções são apoiados por este livro. Judite é um exemplo. Temos Suicídios capítulo 4:10, Encantamentos, Magia e Salvação pelas obras Tobias capítulo 12:9, Judite capítulo 9:10-13, quarto, não foram incluídos no cânon até o fim do quarto século. Como já observamos, os livros apócrifos não foram incluídos no cânon hebraico. Os livros apócrifos foram incluídos na Septuaginta, a versão grega do Tanakh Velho Testamento e que não é de origem hebraica, mas de Alexandria, que é uma tradução do hebraico. Os códices vaticanos, alexandrinos e sinaíticos, têm apócrifos entre os livros canônicos. Porém temos de notar vários fatores aqui. Nem todos os livros apócrifos estão presentes nos códices e não têm ordem fixa dentro dos códices. Por ser um livro de origem egípcia, pois vem de Alexandria, a Septuaginta não tinha os mesmos salvaguardas contra erros e acréscimos, pois não tinham maçoretas orientando a obra com o mesmo cuidado que usaram no texto hebraico. Manuscritos, naquele tempo, ficavam em rolos, não livros e são facilmente misturados, e seria fácil juntar outros que ficaram numa mesma caixa. O preço de material para escrever pode influir também. Não era tão fácil calcular o espaço necessário para fazer um livro. Que fariam se cortassem o couro e descobrissem 30 ou 40 páginas de couro sobrando no livro? Naturalmente encheria com conteúdo devocional. A tendência seria de misturar livros bons com os canônicos até o ponto que os não canônicos fossem aceitos como canônicos. Os livros não canônicos não foram recebidos durante os primeiros 4 séculos. Melito, o bispo de Sardes em 170 d.C., visitou a Judéia para verificar o número certo de livros do Tanakh Velho Testamento. A lista que ele fornece inclui os livros canônicos do Tanakh Velho Testamento, menos Ester porque não reconheceu entre os apócrifos e não incluiu os apócrifos. Orígenes, o erudito do Egito, com uma grande biblioteca, incluiu os 39 livros da Tanakh Velho Testamento, mas em 22 e seguindo a lista ele fala: fora destes temos os livros dos Macabeus. Outros pais da igreja, como Atanásio, Gregório de Nazianzus de Capadócia, Rufinus da Itália e Jerônimo, nos deixaram com uma lista que concorda com o cânon hebraico. Jerônimo, que fez a Vulgata, não quis incluir os livros apócrifos por não considerá-los inspirados, porém, os fez por obrigação do bispo, não por convicção. Mesmo assim só traduziu Judite e Tobias. Os outros apócrifos foram tirados diretamente dos versos latinos anteriores. Parece que a única figura da antiguidade a favor dos apócrifos era Agostinho, e 2 concílios que ele mesmo dominou 393 e 397. Porém, outros escritos dele e a Cidade de Deus parecem revelar uma distinção entre os livros canônicos e os apócrifos. 17, 24, 18, 36, 38,42, 45.